chegar lá, chegar mais perto. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu fechar essa. Vamos lá. A gente é parado aqui, né? Krishna falando, né? Então, conhecendo a ação feita, assim, né? Conhecendo a ação feita pelos desejosos de liberação antigos, né? Ou seja, do passado, né? Ou seja, pessoas no passado fazendo a ação, fazendo as ações que eram da incumbência deles, eles foram libertos, né? Eles usaram a ação como um meio de amadurecimento da mente para poder assimilar o conhecimento. Porque o conhecimento é de conceito, né? O conhecimento ele é a assimilação de uma. Aí faltou esse verso aqui na aula passada, né? E ele falou: Kuru karma, maiva asmatvam por vataram. Então a gente vai, o que a gente faz? Vamos no verbo, né? Tá aqui, que é um imperativo, né? Ele é um imperativo da raiz kur, tá na segunda pessoa, e quer dizer o quê? Faça. Kur, fazer, kuru, faça. É um imperativo. Ele exprime o quê? Uma ordem, tá? Então, faça. Faça, né? Achamos o verbo aí, tem aí o nominativo, né? Vamos quer dizer você. Então, você faça, né? Faça. Quem é o complemento? O verbo pede complemento, né? Qual é o complemento? O complemento dele é o acusativo. Karma. Você faça a ação, tá? Aí ele diz tasmats. Tasmats é o ablativo de tats, né? Tats. Isso, asmats, por isso. Portanto, tá? Então, toda vez que você vê um tasmat aqui, ele está expressando o quê? Uma conclusão. Vamos colocar aqui, ó. Portanto, você faça a ação, Eva. A ação também, né? Ele falou aqui, ó. Assim, sabendo a ação feita pelos desejosos de liberação do passado, né, antigos, né, faça você a ação também. Portanto, você faça a ação também. Que ação é essa? Faça essa ação. Vou pegar aqui, ó. Tá no acusativo, né? Faça a ação curta, a ação feita, né? Fazer, curta, feito. Mais um M acusativo singular. Faça a ação feita. Purvataram. Purvataram quer dizer o quê? Anteriormente. Purvatara. Purvatara, então, previamente, né? Anteriormente. Faça a ação feita anteriormente também. E aí ele usa vai. Alguém falou alguma coisa? Pode falar, Márcia. Oi, Fabrício. Na verdade, desculpa interromper, é porque, colega, acho que é o Eric, querido. Eu acho que se você não fechar seu microfone, está fazendo muito ruído. Acho que eu fechei agora aqui, ó. Ah, tá, que vai ficando difícil de acompanhar, tá? Desculpa. Bom, obrigada. Lá. Beleza, Eric. Eu fechei aqui. Qualquer coisa, chama no chat aí que eu habilito de novo aqui, que tá dando um chadinho. Então faça a ação feita anteriormente também, né? Anteriormente, né? Purvatara, né? Então, aí lembrei aqui onde eu estava. Purvatara. Então, anteriormente, né? Anterior.
também, vou botar aqui embaixo, né, senão vai ficar, porque tá pegando as duas linhas. Então, portanto, você faça a ação também, ou faça a ação feita anteriormente, por vez, purva, quer dizer antes, né? Antigo. Por vez é o nominativo ou instrumental plural de purva. Então, instrumental plural masculino, né? Porque esse purva aí, quem é o antigo aí? Purva é antigo, né? Purvais pelos antigos, né? Quem são esses antigos aí? São as pessoas que vieram antes de Arjuna, que são desejosos de liberação e que fizeram a ação como meio de liberação. Então, portanto, você faça também a ação feita anteriormente pelos antigos, também pelos antigos, tá? Aí Krishna vai dizer: Tim karma kima karmeti kavayopyatra mohita tate karma pravakshami yajñatva mokshasi shubhat. Aí que tá, né? Ó, lembra quando eu falei assim? Quer saber se a pessoa entendeu ou não a Gita? Pergunta para ela o que é ação na inação e o que é inação na ação. A pessoa se embanana toda. Se embanana toda, por quê? Porque justamente a questão não é o que é ação nem o que é inação. A questão é a ação está vinculada a uma entidade que muda, que ela é passageira. E a inação está vinculada a uma outra entidade que não muda, que é atemporal. E a ilusão que aprisiona a pessoa no mundo, ela é justamente em relação à identidade. É confundir o eu com o não eu com o eu. Ela mistura, ela amalgama aí as características de um com o outro. Tá? Então, e cria nisso aí uma ideia de eu falsa. Né? Essa ideia de eu falsa, segundo as Upanishads, ela tem uma força. Como é que é aquela força que concentra, né? Centrípeta. Ela como se fosse a Upanishad explicando, é aquela uma força que ela aglutina essa ideia de eu, né? Esse arrancara, ela aglutina esses elementos e forma uma entidade. Essa entidade aqui que está falando, que tem um corpo, que tem cabelo, que tem olho, que fala, que sente, que pensa, que trabalha, que deseja, que ri, que sofre. Então, essa ideia de eu, ela aglutina esses elementos e ao redor dessa ideia de eu e cria essa entidade que sai por aí no mundo. Então, quando o Krishna fala de ação e não ação, ele não é que ele está falando desses elementos especificamente, né, unicamente. O que ele está falando é que a ação ela é inerente ao não eu. Ela é inerente à entidade falível e imutável. E a inação é inerente à entidade infalível e imutável. Então, quando ele diz aqui, Kim Karma, Kima Karma, a Karma e tirando do Sanji, aqui já seria uma aspas, ele está perguntando, esse Kim é o quê, né? Se fosse Catan, né? É como. Kena, por quem. É Kim, o quê? O que é ação? Kim Karma. O que é ação? E depois ele diz, Kim a Karma. O que é. O é não tá, né? Mas vou botar aqui só pra gente não. O que é a karma? Karma, ação, a karma, a breve no começo, nega, né? Ação
inação. Inação. Ele usa o iti, ele está colocando isso aqui entre aspas. Ou seja, ele está reproduzindo, né, a fala, ele está citando, né, a fala de quem? Kavayo Morita. Kavayo é Kavayas. Tirando do Sandy, Api, Atra Morita. Kavayas é o nominativo plural de Kavi. Kavi quer dizer pessoa inteligente. Né? A pessoa que é inteligente, que é conhecedora, que é iluminada, que é sábia, que é sensível, prudente, é um pensador, né? É um homem inteligente, um homem de entendimento. Né? Então, olha só o que ele está falando, né? O que é ação? Kim karma. O que é inação? Aspas. Kavayas apiatra mohita. Então, os inteligentes, né, no nominativo plural, morrita. Aqui é nominativo plural, só que termina com o final i. Vamos botar aqui grammar, a palavra cave. Vamos declinar a palavra, e o final da palavra vai dizer tudo, né, na marca declinativa, né? Cave, o nominativo plural, cavaiar. Ah, mas era S ou é Vissarga? Tanto faz. Vissarga normalmente é porque tem um sangue, né? Mas a palavra mesmo, se você for colocar aqui, ó, tu pode botar assim, ó, com Vissarga ou com S, né? Mas a marca do nominativo plural é o S. Cavaias, tá? Então vai dizer nominativo plural masculino, de cave, e você pode botar com o Vissarga também, que é o representado pelo H maiúsculo. Ele também vai dizer a mesma coisa, tá? Só para você saber, às vezes é S, às vezes é Vissarga. Então, os inteligentes, ó, nominativo plural, nominativo plural. Os inteligentes, morritá. Morritá é o quê? É mur, mas mur quer dizer iludir, né? Vou botar aqui só para eu não tirar da... Mur é iludir, né? Se tornar estupefato ou inconsciente, se tornar confuso ou perplexo, errar, ser enganado, né? Se tornar confuso, falho, né? Enganado. Então é confundido, né? Então, mur quer dizer confundir, né? Aí, o que, que vai acontecer? Esse U, ele vai sofrer um guna. O guna de U é U. Cadê? Ó, guna de U vai ficar U. Tá vendo? Por isso que mu ficou mu. Então, aí ficou mu, aí ficou mu, aí o que vai acrescentar? O particípio passado, né, que é com a marca ita, mais o nominativo plural. Mur, iludir, morritar, iludido. Morritar, iludidos. Os inteligentes, olha só, né? Iludidos. A piatra. Atra, aqui. Aqui. E o api também, né? Api. É mesmo, né? Os inteligentes iludidos aqui mesmo. Ou mesmo os inteligentes iludidos aqui, tá? O que, que ele quer dizer? Que para entender a ação e para entender a inação é tão complicado e até mesmo as pessoas inteligentes, elas estão iludidas
aqui nesse assunto, né? Então, mesmo as pessoas inteligentes estão iludidas aqui nesse assunto. Por que que você vai ouvir por aí? Várias vezes, estava até conversando com o Eric agora antes, né? Um determinado entendimento, né, de uma escola de Vedanta, né? Ela vai ensinar, né, que o Atman, né, ele sofre, né? Que o Atman, ele estava literalmente, tá? Ele estava no céu com Krishna. Em determinado momento, ele que era pleno de consciência se tornou iludido e quis desfrutar desse mundo sem Krishna. Mas Krishna, como eles dizem, é o todo atrativo. Mas se ele é o todo atrativo, como eu, que tenho consciência plena e não tenho a influência de nenhum guna, posso querer então sair de um mundo de plenitude para um mundo de limitação para ficar sofrendo aqui? Né? Então, quando você fala umas coisas dessas, que a alma está num lugar e ela cai desse lugar para outro, você está falando o quê? Que a alma sofre, que a alma ela se move no tempo e espaço, e ainda você vai ouvir lá no, no espiritismo, né? Isso é a visão, tá? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Estou falando aqui segundo o Vedanta, né? Que a alma evolui, tá? Então, todas essas características aqui não são do Atman. O Atman não sofre, e ele nem fica feliz. Ele não sai de um estado para outro. Ele não vai atrás de uma coisa que esteja dentro de algum espaço limitado pelo tempo. Isso não existe. Ele é e sempre vai ser o mesmo, além do tempo, do espaço, e ele não tem nada a ver com esse mundo. Então, a característica do Atman, essencialmente, é de inação, porque sofrer é uma ação, evoluir é uma ação, sair de um lugar para outro é uma ação. Fazer qualquer coisa que você imagine dentro de um espaço é ação. Então, não é a natureza dele. Tá? Não é a natureza dele. Só para lembrar que um dos elementos da criação o maior elemento da criação, né, que são 8 elementos, né, são 5 elementos materiais e 3 elementos sutis. O maior elemento da criação é o quê? É a caixa. Deixa eu ver se eu escrevi certo. A caixa. O que quer dizer espaço? A caixa. O que quer dizer o espaço? A vacuidade. Então, quando você pensa em espaço, você está pensando no mundo material. Você está pensando numa coisa que dentro dela tem todos os elementos. Tá? Outra palavra para espaço é ka. Uma vacuidade, um espaço. Tá? Então, toda vez que você pensar em alguma coisa, e essa coisa estiver dentro de um espaço, ela não é Brahman. Por isso que tem aquele exercício, né? E os Advaitas fazem, né? Meditando, olhando para tudo e falando neti, 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 neti. Porque tudo que é percebido, tudo que é imaginado, tudo que tem qualidade é na iti. Não assim, não assim, não é isso, não é isso. Tá? Obviamente tem problema, né? Para você tecer as afirmações falando de Brahma e tal, tem muitos problemas de lógica, entendeu? Mas é a visão das Upanishads. A gente não pode chegar a pegar lá um texto que diz e só para dizer que é indiano, só para dizer que é bonitinho, e falar que diz B, e você saber que está errado e sair ensinando errado para todo mundo, né? Então, por isso que, assim, até mesmo as pessoas inteligentes, elas estão confusas sobre o que é a ação
e o que é a inação. E elas ficam se perguntando, o que é ação? O que é inação? Tá? Por isso que isso que eu falei, você chega para uma pessoa que se diz entendedora da Bhagavad Gita, dos textos das Upanishads, você fala assim, o que é ação na inação e inação na ação? E a pessoa vai se embananar toda para responder. Por quê? Porque esses conceitos de eu e não eu, eles não estão claros, eles não estão delineados, né? Eles não têm a fronteira entre eles. Eles são amalgamados no entendimento da pessoa. Aí Krishna vai dizer, Tate karma pravakshami, aqui está o verbo, e aí vamos quebrar aqui, pravakshami é a raiz pra, que junto com a raiz vak quer dizer falar, pravak quer dizer declarar, quer dizer uma atitude mais solene, e tem a marca do futuro, Xia, tá? Essa aqui é a marca do futuro. Aí você tem o A longo, né, das desinências em M e V, que começa com MV. Ame, primeira pessoa do singular. Então, eu, né? Então, para Vakshami, Vak, falar. Para Vak, declarar. Para Vakshami, futuro. Declararei. Né? Só para... Por que do... O C aqui ficou K, né? Por causa do Sandhi interno, né? Então, Sandhi, só para a gente... A raiz é Vak. A marca do futuro é Shya, tá? Colocar Sandhi interno, né? Porque ele está formando um verbo. Então, ó, o C mais esse S com ponto embaixo é dentro cerebral, né? Então, Vakshami, o C ficou K. Vakshami. Então, para Vakshami, falarei. Tá? Falarei. Falarei. Falarei o quê? Não tem nominativo, só tem um acusativo. Falarei a ação. Ops. Falarei karma. Para Vakshami, karma. Falarei. Vou botar aqui assim esse só para sobre a ação. Para Vakshami Tat Karma. Falarei sobre Tat Karma, sobre essa ação. T. O T, né? Sei, todo mundo aí conhece o Namastê. Namastê, todo mundo conhece. E o pessoal fala, o Deus que reside em mim, saúde o Deus que reside em você. Nossa, não tem nada a ver. O Namastê é o quê? Raiz não, quer dizer reverenciar. Você junta com o sufixo nominal primário as, que faz a palavra reverência, e o T é o mesmo T que está aqui, a ti. Então é o dativo singular, tá? Vou botar aqui, T é a ti, T, pronome dativo singular, né? Tá, ó, base pronominal você, né? Então é dativo singular. E os mandos, você, T, a ti. Então, falarei sobre essa ação, T, a você. Por quê? Krishna é o mestre de Arjuna, né? Arjuna lá no capítulo 2, né, pediu um abrigo para Krishna, né? Aí falou, minha mente está muito confusa, Dharma Samuda Cheta, com relação ao que é Dharma, minha mente está muito confusa com relação ao que é o correto. Shishyasterram Shadimam Tvam Prapanam, Shadimam, ensine a mim, né? Shishyasterram, eu sou o seu discípulo, Prapanam, rendido, né? Então, já a posição humilde.
Então, Krishna é o mestre de Arjuna, né? Então, Krishna, como mestre, não vai deixar o discípulo dele cair nessa mesma ilusão aqui que as pessoas inteligentes também caem, né? Não é porque é inteligente que não vai ser iludido. Que é um assunto tão sutil que é muito fácil você emaranhar a tua percepção de eu e não eu. Ela fica totalmente embaralhada, confusa. E você estabelecer como você todos os seus sentidos de aquisição de conhecimento, eles são para fora, eles são vinculados a um objeto, né? Por exemplo, o olho, ele vai ser ligado à forma e cor, né? A, 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 o tato, ele vai se ligar à textura e temperatura, são tudo isso são externos, né? A audição, ligar a som, né? Então, tudo é externo. Então, o teu contato, o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, matra, sparsha, né? Contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, eles vão produzir o quê? Sensações. Gosto, não gosto. Sentimentos, né? Gosto, não gosto. E isso acaba modelando uma ideia de eu. E essa ideia de eu que se forma, se estabelece, se concretiza e que luta no mundo para buscar felicidade e paz. E muitas vezes essa busca pela paz e felicidade está alicerçada numa ideia de um ambiente externo que a pessoa tenta moldar para poder atender às peculiaridades do gosto ou não gosto dela. Então, nessa confusão toda aí, quando entra a espiritualidade, é mais um elemento de confusão, é mais um elemento ali que é óbvio, né? Que você entra em determinados lugares, aí você pode até falar, tem pessoas de todos os níveis, né? É um hospital, né? Então só trata gente doente, então todas as pessoas aqui têm problemas e tal. Mas determinado tipo de confusão, de grau de confusão da pessoa, faz com que a ilusão dela se torne ainda pior. Tá? Como aqui no caso, né? Tipo, a pessoa não, pela ótica do Vedanta, né? Se a pessoa não sabe isso aqui, ela está enredada. Ela vai continuar nascendo e nascendo e nascendo aqui sem parar. O que vai acontecer é que, de acordo com as ações, com as intenções, né? Ela vai nascendo em vidas mais facilitadas para ela poder continuar esse caminho do yoga, né? Então, Tate Karma Pravakshami, então falarei essa ação a você, não vou deixar você se confundir aí, né? Tanto é que ele fala, Yajñatva Moksha Se Shubhats. Yajñatva, nha, conhecer, né? Ñatva, conhecendo. Ou tendo conhecido, Yat, isso, né? Isso o quê? Isso ação, né? Yad, Yad é aquele, né? Yad, o Yad ali é por causa do sangue. Ops, botei errado. Vou botar aqui pronome. Peraí. Então, é nominativo singular neutro, na verdade é o acusativo singular neutro. Né? Yades, esse, aquele. Tendo conhecido isso, né? Isso o quê? Isso, karma. Isso, tendo conhecido isso, aí ele vai dizer, moksha se shubhats. Moksha se shubhats. Aqui, ó, o futuro. Tá? Tá? Na verdade, a marca é essa aqui, mas aqui é o alongo por causa da primeira pessoa. E aqui ele vai dizer a mesma coisa, moksha, ou seja, já sabe que é futuro também, né? Da raiz muk, muk, só para a gente não. O muk é iludir, né? Muk é liberar, né? Muk. Poxa, vamos ver aqui, ó. Esse é a raiz. Vou botar aqui, ó, índex,
não souber, não souber, vem aqui a palavra é essa aqui, aí o S com ponto embaixo, é um S cerebral, ele é representado pelo S maiúsculo, né? Então, moksha se. Aí desconfio que seja um verbo, né? Bota aqui outro Harvard. Aí, ó, moksha, a raiz, muk, é liberar, muk. Ah, é, ó, muk. É, liberar, né? Muk. Então ficou mo, porque o guna de u é o, né? Guna de o, tá? Por isso ficou de mu, como. Aí bota a marca do futuro, e aí, segunda pessoa do singular. Mi, primeira pessoa, si, segunda, e terceira. Só que aqui, ó, não é si, é se, ou seja, é voz média. A ação que o sujeito faz para si mesmo. Cadê? Aqui. Voz ativa, ação que o sujeito faz para o outro. A voz média é a ação que o sujeito faz para si mesmo. Então, moksha se. Então, e tendo conhecido isso, né, e em atuar, moksha se ashubhats. Tirei aqui do Sanji, né? Então, primeiro vai aqui no verbo, moksha se mukti, mukti, né? Liberar, moksha se, é literalmente isso aqui, né? Libertasteais. Libertasteais, né? Ashubhats. São dois tipos de palavra, né? Vou colocar aqui, ó. Shubha é aquilo que é bom, auspicioso, útil. É aquilo que para o teu objetivo último de paz e felicidade absoluta, de encontrar a sua realidade fundamental, isso é o esplêndido, brilhante, o belo, maravilhoso, né? O que é agradável, é o que é auspicioso, o que é fortuna, o que é próspero, tá? No sentido espiritual. E quando você coloca a chuva, é o contrário, que o abreve nega, né? Então, a chuva é aquilo que não é o belo, é o não próspero, é o inauspicioso. Então, quando Arjuna, o Krishna diz aqui, né, e tendo conhecido isso, ou seja, o que é ação, o que é inação, porque automaticamente você é obrigado a conhecer o eu e o não eu, você vai se libertar do inauspicioso, do inauspicioso, tá? Como é que é o mecanismo de aprisionamento? O que aprisiona as pessoas do mundo é a ilusão em relação à própria identidade. Enquanto persiste a ilusão, persiste o aprisionamento. Por isso que a ação em si, ela não é o meio pelo qual a pessoa se libera, porque a ação, ela não se contrapõe à ignorância. A própria ação é algo inerente das pessoas desse mundo. Então, o ignorante e o inteligente não é que eles vão agir, é que eles não têm outra alternativa a não ser a ação. A própria natureza deles é a ação. Mas você pode usar aquela ação que antes aprisionava, agora você pode usar essa mesma ação para um meio de amadurecimento da mente, para ela poder se tornar sutil, tranquila e ter disponibilidade e energia para poder contemplar essa realidade tão sutil que antes era totalmente cega aos seus olhos e surda aos seus ouvidos. Então, é isso que ele disse, né? E sabendo isso, você se libertará do inauspicioso. O que é o inauspicioso? É o ciclo de nascimentos e mortes. Karmano hyapi bodhavyam, bodhavyam cha vikarmana,
akarmanascha bodhavyam gahana karmano gati. Aí, a gente tem aqui o bodhavyam, participe o futuro passado, bodhavyam, bodhavyam. Então, uma primeira linha, bodhavyam, é da raiz buddhis. Buddhis quer dizer, é conhecer, né? Buddhis, que faz a palavra buddhi, inteligência, né? Acordar, né? Estar acordado, recobrar a consciência, observar, perceber, notar, aprender, entender, se tornar ou estar familiarizado com, né? Pensar. Que faz a palavra buddhi, que quer dizer inteligência. Então, bodhavyam é particípio, né, que na verdade ele é bodhavya, e está com a marca do acusativo, né? Então, vamos só colocar aqui, ele vai dar lá, raiz budi, particípio futuro passado, bodhavyam, bota particípio. Então, bodhavya, é o particípio futuro passado. A raiz budi, acusativo singular masculino, mas na verdade é acusativo singular masculino, né? No contexto ali. Acusativo singular neutro, porque ele está se referindo à ação, que é neutra também. Então, participio futuro passado quer dizer o quê? Quando eu digo assim, conhecido, né? Você fala, foi alguma coisa, alguma ação que aconteceu no passado, né? Aí você diz particípio passado. Mas quando ele bota assim, ó, a ser conhecido, ou seja, alguma coisa que tem que acontecer no futuro, né? Aí você fala, então não aconteceu ainda, mas tem que acontecer, né? Então é um particípio futuro passado. Então, a ser conhecido. Então, o bodhavyam é o quê? A ser entendido, né? A ser entendido. Tá? Ri-api. Então, ri-api certamente, também, certamente, também ri-api, a ser entendido, karmano, karmanas. Aqui você pensa, a ser entendida a ação, né? Mas, na verdade, aqui é genitivo ou ablativo, né? Vou botar aqui. O genitivo exprime posse, karma, ação. Se fosse genitivo, dá ação. Se fosse ablativo, a partir da ação. O karma nas. Então, o genitivo ou é ablativo. Então, essa mesma palavra aqui, ó, ela pode ser o genitivo, que exprime posse, ou o ablativo, que exprime um ponto de partida. Então, vamos botar assim, ó. Certamente também a ser entendido a partir da ação. Karmanas hyapi bodhavyam. Aí ele vai dizer, bodhavyam chavi karmanam. A mesma coisa, né? Bodhavyam, a ser entendido, o quê? Vikarmana. Karma as. O vi é um prefixo, né? O karma quer dizer ação, quando você bota vikarma, quer dizer uma ação que ela é danosa. É uma ação proibida. Uma ação horrível, ou seja, um ato fraudulento, sabe? Como se fosse um crime. Tá? É uma ação que você não deve fazer. Vamos colocar assim que o sinônimo dela seja a dharma. Dharma, tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é o adequado. O adharma
é o contrário, é a injustiça, a irreligião, a fraqueza ou maldade, né? O demérito, a culpa, né? Então, é tudo aquilo que não é adequado, tudo aquilo que não é bom. Isso é de karma. Karma. Então, o Krishna fala, né? Assim como tem que ser conhecida a partir da ação, também tem que ser, né? E a ser entendido a partir da ação inadequada. Você tem que conhecer o que é ação, o que é a ação inadequada e a karmanashya bodhavyam, e a ser conhecido, entendido a partir de akarmanash. A nega, né? Karma, ação, a marca do genitivo ou ablativo, né? Então, a karma, ação, a karma, inação. E a ser conhecido a partir da inação. Gahana karmano gati. Tirar aqui, botar na ordem. Nominativo, nominativo e genitivo ou ablativo. Então, gati, gahana está no nominativo. E também ele pode ser lido assim, né? Gahana. Que é o quê? É profundo, é denso, é grosso, é impenetrável, né? É uma coisa que é difícil de ser entendida. Gahana. Achei, ó. Inexplicável, tá vendo? É difícil de ser entendido, que é o sentido que ele quer usar, né? Dentro desse contexto aí. Então, difícil de ser entendido. Gati é um destino, né? Gati. Vem da raiz gan, quer dizer ir, gati quer dizer destino. Né? Então, é um procedimento, né? Um movimento, é uma marcha, né? Vou botar assim. Procedimento, gati, difícil de ser entendido. Karmano, karmanas. A partir da ação. Então, a pessoa ela tem que saber o que é ação. Ela tem que saber o que é ação inadequada. E ela tem que saber o que é inação. Porém, né, procedimento, né, é difícil de ser entendido, né, da ação. Tá? É difícil ser entendido por tudo isso que eu falei, né? Você chega para uma pessoa e fala, você não é o corpo, você não é a mente, você é um ser absoluto, atemporal, imutável, pleno, que não precisa de nada, que não se complementa, que não se modifica, que não tem nem felicidade, nem tristeza, é só pleno, ele só é, ele não muda de um estado para o outro. E a pessoa vai falar, e aí você vai explicar tudo, a pessoa intelectualmente ela vai entender, mas esse entendimento ali, ele não é suficiente, né? Intelectual, esse entendimento racional, ele não é suficiente, porque ele precisa ser tão vívido, tão profundo, ele ser plenamente reconhecido ao ponto de alterar suas emoções, seus sentimentos, ao ponto de afetar o seu comportamento no mundo.
Por isso que lá no capítulo 9, Krishna vai falar, né? Radha Vidya, Radha Gurya, Pavitra Midabhutamam. Radha Vidya, esse conhecimento é o rei, né? Porque é aquele conhecimento que põe um fim a todas as buscas em nome da felicidade. Mas também ele é Radha Gurya, ele conhecimento que é o rei dos segredos, é o rei dos segredos. Por quê? Porque segredo você conta, deixa de ser segredo, né? Mas esse segredo você conta, continua sendo segredo, a pessoa não consegue assimilar, não consegue entender. Por isso que é tão difícil, né? Porque como os sentidos são voltados totalmente para fora, não tem nada voltado para dentro, para olhar o que está dentro, né? As pessoas não, para elas entenderem, para elas poderem compreender aquilo que elas não conseguem ver, ouvir, tocar, mensurar, elas têm que usar de um contraste. Qual é o contraste? A ação. Conhece tudo que é ação? Então vou te explicar o que é a inação. A inação não é você não fazer nada. A inação é um estado onde esse eu, ele existe além do tempo e espaço, além de qualquer tipo de modificação. Então, é por isso que ele fala, é dificílimo conhecer, né, esse procedimento, esse caminho da ação, né? Aí ele vai dizer, karmanya, 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 karmaya, pashit, akarmani cha karmaya, sabudhi manusheshu, sayukta kartsna karma karts. E aí ele vai ficar falando de ação e inação. Ó, karmanya karma ya pashit, pashit, pashit. A raiz, pash, quer dizer ver. A gente fala, né? Normalmente a testemunha ocular é aquela testemunha que tem mais validade, né, dentro de um processo judicial. Né? Ele fala, eu ouvi, você ouviu, mas não viu. Quem viu tem muito mais valor do que só quem só ouviu, né? Então, quando a gente fala ver, né, que a gente usa justamente aquele sentido que tem uma prevalecência sobre os outros, né? Então, é ser um espectador, né? Ou observar, né? Contemplar, observar, perceber, notar, tá? Então, Pachietes, ele é a terceira pessoa do singular, do optativo, né? Pachietes. O optativo, ele é um tempo que ele exprime o quê? Contingência, né? Uma coisa que pode acontecer. Que ela não aconteceu, não é certo de acontecer, mas ela tem uma probabilidade de acontecer. Tá? Então, é um optativo. Então, uma coisa que pode ser que aconteça. Então, Pash, né? Terceira pessoa, ele, né? Singular, voz ativa, quarta classe, optativo, raiz Pash. Pash quer dizer ver, Pashiet, pode ver. Achou o verbo, vai atrás de quem? Do sujeito nominativo, Iá. Então, Iá, aquele. Não está aí, mas aquele que pode ver. Aquilo que vai ser visto, né? Esse verbo pede complemento, então é o acusativo, a karma. Aquele que pode ver a inação. A karma. Yapachet a karma. Então, verbo, primeiro caso, segundo caso, e aí locativo, último caso. Vamos tirar do Sandy aqui, Karmani, locativo. Karma, ação, karma, ação, karmani, na ação. Aquele que pode ver a inação na ação. Quando eu falo assim, aquele que pode ver a inação na ação, significa o quê? Vamos supor, você pega uma vaca, tira leite dela, pega o leite, faz aquela batedura ali, o que você vai tirar da vaca? A nata. Aí faz o queijo, né? Aí que toda vez que você olha a vaca, você vê o quê? O que você sabe que tem ali? Queijo. Então, assim, mas você está vendo o queijo em toda a vaca que você vê? Não. Mas você sabe que pelo processo adequado, cada vaca pode dar queijo.
Então, quando você vê vaca, você vê queijo, né? Então, você viu uma vez, você não precisa ver de novo, você já sabe que existe. Então, quando você fala assim, ó, quando você vê aquele que pode ver inação na ação, significa que eu olho para o universo manifesto e eu sei que existe uma realidade além de tudo isso que não está suscetível ao tempo, às mudanças, à morte, ao envelhecimento, a qualquer tipo de alteração de estado, tá? Que ele nunca passou, ele sempre existiu, vai continuar existindo. Então, apesar, eu olho o mutável e consigo ver o imutável. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a ação, eu estou vendo a inação na ação. Eu vejo eu vejo o mutável e percebo o imutável. E consigo compreender, usar esse mundo para contemplar aquilo que está além do mundo. Lá no capítulo 10 da Bhagavad Gita, chama de Vibhuti Yoga. E a Arjuna vai falar para Krishna assim, mas aí eu tô com medo quando acabar isso aqui tudo, né? Eu entrar no mundo aí e eu esquecer de tudo que foi falado aqui. Como é que eu posso contemplar esse absoluto olhando para o universo? Aí Krishna começa a dizer uma série de coisas assim que são os expoentes de cada categoria que tem nesse universo e fala, tá vendo essa montanha maior? Eu sou ela, né? Tá vendo das massas de água, eu sou o oceano. Então você consegue olhar para o universo finito e ver o infinito. Isso seria justamente isso aqui, ó. Aquele que pode ver a inação na ação. Que às vezes o que as pessoas pensam é não fazer nada. É só fazer o bem e não fazer o mal. É a inação do mal. Não é isso. Aí ele vai dizer, a karmani cha, karmaya. E, né, cha, ó, aquele que pode ver a inação na ação, e cha, e aquele, não, ele não repete o verbo, mas é óbvio que é o mesmo verbo, pode ver o quê? A ação, a karmani. Karmani na ação, a karmani na inação. Então, aquele que pode ver a ação na inação, tá? Então, uma natureza não me faz me esquecer da outra. Esse mundo aqui, que era um instrumento era fábrica de ilusão, que rouba a sua identidade essencial, passa a ser agora como um mecanismo de lembrança constante da minha própria natureza. Aí Krishna vai dizer, Sabudhiman Manushyeshu. Esse é Buddhimats. Buddhimats, o mats é um prefixo secundário, né? E que é possuidor dele, né? Semelhante ao vats. Mats. Aqui é o mats, sufixo possessivo, né? Esse que tem o quê? Buddhi é inteligência. Aí quando fala Buddhimats, aquele que é dotado de inteligência. Dotado com entendimento, inteligência, conhecimento, sapiência. O cara que é sábio. Esse é sábio. Manusheshu. Manushya, homem. Manusheshu. Esse é sábio nos homens, ou entre os homens, né? Então, dentre os homens, tem aquele que se destaca porque não é iludido como os outros. Então, esse é o inteligente entre os homens. Não vai dar para continuar, mas, ó, Sayukta. Ele é aquele que está unido. Unido a quê? À realidade. Porque a ilusão é justamente desfragmentar você, desconectar você da sua realidade essencial. Por isso que é o yoga e união, né? Yukta é aquele que está unido a esse yoga. Ele é esse cara que é como aquele cara que fez as ações todas. Aquele cara que é como que fosse aquele cara que fez as ações todas, aquele cara não precisa fazer nada. É como se já tivesse feito tudo.
tá? Aí depois eu explico na próxima aula aí. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima aí. Obrigada, bom descanso, Fabrício. Valeu, abração, tchau, tchau.